Flacidez concentrada abaixo do umbigo, seja após uma gestação, seja após perda de peso. Qual a solução? É óbvio, gente, o que é mais comum muitas vezes a gente encontrar é aquela flacidez tanto supra e infraumbilical, aquela flacidez que forma um aventalzinho, mulheres que tiveram gestações, perderam muito peso. Nesse tipo de situação, em que a gente tem uma flacidez maior, a gente vai acabar partindo para abdominoplastia. Porém, sim, tem situações que não estão de acordo com essa regrinha, né? Que tem paciente com flacidez mais concentrada abaixo do umbigo, eventualmente com o umbigo na posição normal ou um pouquinho mais alto, e a gente pode sim ter alternativas cirúrgicas para esse tipo de situação. Óbvio, a gente sempre precisa olhar muito para cada tipo, para cada, digamos, biotipo, melhor dizendo, mas pensando naquele paciente com umbigo um pouco mais elevado e com mais flacidez concentrada no polo inferior do abdômen, uma alternativa que é possível é o que a gente chama de mini abdominoplastia. Porém, nesta situação, para fazer uma mini abdominoplastia concentrada abaixo do umbigo, o que é exatamente isso, Daniel? Eu vou só descolar e puxar a pele abaixo do umbigo. Então eu não posso ter flacidez acima do umbigo e eu não posso ter diastase, afastamento importante dos músculos, certo? A gente vai discutir se a gente, nessas outras variações mais, vamos supor se eu tenho só flacidez de pele concentrada abaixo do umbigo um pouco mais alto na posição normal. Uma boa alternativa é a gente fazer o que chamamos de mini abdominoplastia. Após uma lipoaspiração, faz uma boa lipoaspiração e ali descola aquela pele e tensiona só abaixo do umbigo. Quando a gente faz isso, nós não vamos mexer na musculatura, porque se eu tensionar a musculatura somente abaixo do umbigo, vai estufar aqui em cima, né? Imagina, eu tenho a barriguinha aqui, se eu apertar embaixo, ela estufa em cima. Então, se eu realmente tiver diastase, eu preciso apertar tudo, certo? Então, é importante que vocês entendam que não pode ter diastase, o paciente precisa estar num bom peso, fundamental. Para a indicação correta dessas variantes de abdominoplastia, que a gente vai comentar, seja mini, seja abdominoplastia com cicatriz reduzida, seja abdominoplastia reversa, é mais importante ainda que o paciente esteja mais próximo do peso ideal. Então, se o paciente está um pouco acima do peso, essas alternativas vão ter uma capacidade de solução bem mais limitada, tá? Então, é importante que você tenha isso em mente. Se você vai, ou tem indicação, principalmente, né, não adianta a gente só querer, mas precisa ter indicação adequada. Para essas alternativas cirúrgicas, é importante que você busque estar mais próximo possível do teu peso ideal, que é em torno do IMC 25, mais próximo do IMC 25, melhor, certo? Então, voltando aqui, vamos supor que o paciente tem flacidez só no abdômen inferior, a gente vai lá descolar, faz sutura, aí você já imagina, falou, doutor, então eu vou ficar com a cicatriz pequenininha? Não, depende. Se você tiver muita flacidez na parte inferior do abdômen, em que eu vou precisar soltar mais essa pele e tensionar, vai acabar com uma cicatriz um pouco maior. O tamanho da cicatriz está intimamente relacionado à quantidade de pele que a gente retira. Aí você já deve estar pensando, doutor, mas não tem como puxar tudo para dentro? Para não precisar alongar a cicatriz? É óbvio, gente, a gente já pensou nisso, né? O problema é que se você puxa tudo para dentro, a cicatriz embaixo ela engruvinha, fica parecendo sabe aquele saco amarrado? Assim, fica horroroso, a cicatriz fica toda irregular e não fica legal. Esteticamente é muito melhor você ter uma cicatriz bem posicionada, mais fininha, uma linha, do que uma cicatriz toda irregular, né, e mais concentrada no abdômen inferior. Então é importante ter isso em mente. A cicatriz precisa ter o tamanho que ela de fato precisa, né, para poder retirar a pele excedente, seja mini, seja abdominoplastia convencional, o tamanho da cicatriz está relacionado à quantidade de pele que a gente retira, tá? Então não é porque é mini que obrigatoriamente a cicatriz vai ser pequena. Agora vamos supor que teu umbigo é muito alto e tem um pouquinho de diastase, tem flacidez concentrada no abdômen inferior, não muita flacidez no abdômen superior e já tem diastase, tem aquela frouxidão da musculatura. Aí entra a indicação do que eu chamo de abdominoplastia com cicatriz reduzida. Qual que é a diferença para mini, nesse caso,
Nesse caso eu vou soltar o umbigo do fundo, vou descolar até lá em cima para corrigir toda a diastase, certo? Então a gente vai corrigir com um fio especial, com material de vídeo, se você não tiver nada de flacidez, tiver só diastase, por exemplo, a gente pode corrigir pela cicatriz da cesárea, certo? Só que é mais raro o paciente ter só diastase e não ter flacidez. É mais comum ter um pouquinho de flacidez quando tem diastase, certo? Então, voltando, se o paciente tem mais diastase, eu vou soltar o umbigo, descolar até essa região mais alta aqui e fazer a costura e fazer, digamos, a correção desse afastamento da musculatura. E se tem pouca pele, eu vou tensionar. E aí o que acontece? Se eu tiver muita flacidez acima do umbigo, eu acabo precisando baixar muito esse umbigo. E aí esteticamente não fica legal se o umbigo fica muito baixo. Então, o ideal é que nesse caso, né, para cicatriz reduzida e abdominoplastia, que a gente tenha um umbigo um pouquinho mais alto e não muita flacidez, certo? Vamos supor que você tenha flacidez concentrada isoladamente no abdômen superior, na parte de cima, e você tem um umbigo na posição média, não é um umbigo tão alto assim. Nesse tipo de situação, a gente pode considerar a abdominoplastia reversa, tá? Que é a abdominoplastia reversa, Daniel? A abdominoplastia reversa é a abdominoplastia que, em vez da gente fazer incisão lá embaixo, a gente faz incisão pelo sulco da mama e tensiona tudo. Qual a desvantagem da abdominoplastia reversa? Para eu corrigir a diastase na parte de cima do abdômen, eu preciso emendar a cicatriz aqui no meio. Então, comumente, você fica com a cicatriz na base da mama todinha e ela emenda aqui no meio. Essa é uma grande desvantagem da abdominoplastia reversa, muito embora pacientes de mama grande acaba se beneficiando porque a cicatriz ainda assim, mesmo emendando, ela consegue ficar de certa forma mais discreta, né? Digamos, menos visível. Agora, pacientes de mama muito pequenininha, base pequena da mama, a cicatriz acaba ficando muito visível, então não é uma opção interessante, certo? Agora vamos supor que você não tem diastase, não tem nada e tem só um pouquinho de flacidez acima do umbigo. Você também tem a opção de fazer a abdominoplastia reversa incompleta, que são só incisão na base da mama, que a gente vai descolar e tensionar um pouquinho. A desvantagem dessa cirurgia é que a gente não corrige diastase e é só para retirada discreta de pele. Não dá para tirar muita pele, porque senão a gente acaba precisando emendar aqui no meio, certo? Então nós falamos sobre essas alternativas. Lembrando, gente, essas alternativas são para condições específicas. Não adianta você chegar aqui, doutor, você sentar aqui, ó, onde está essa câmera aqui? Você senta aqui e fala, doutor, é o seguinte, eu quero aquela abdominoplastia que tem cicatriz pequena. Eu quero a abdominoplastia do tamanho da cesárea. E você tem flacidez de pele para tudo que é lado, tem flacidez acima do umbigo, abaixo do umbigo, tem diastase de todo jeito. Não adianta, a gente precisa fazer o que você precisa, né? A gente precisa, digamos, atender a necessidade da correção do seu corpo. Não adianta a gente fazer meia cirurgia que você vai ter meio resultado e você não vai ficar nem meia satisfeita. Você vai ficar muito insatisfeito, certo? Então, é importante que você tenha isso em mente. Tira um pouquinho, gente, desse preconceito com a cicatriz. A cicatriz, quando bem indicada, e se, digamos, com um aspecto legal, resolve a tua vida, você vai viver legal, você não fica o tempo inteiro sem roupa, espero, né? Então, cicatriz à mostra, então, assim, 95% do teu dia a dia, você vai se sentir super bem, sem nem lembrar que a cicatriz existe, para falar a verdade, certo? Então, se você tiver uma cicatrização boa ainda, nem se fala. Inclusive, se bem posicionado, você pode botar teu biquíni, sem preocupação, que a cicatriz vai ficar escondida, certo? Então, é importante que vocês façam a cirurgia correta para vocês, para que vocês tenham um resultado completo. Seja a abdominoplastia completa, clássica com lipo HD, seja a abdominoplastia, a mini abdominoplastia, como a gente comentou nesse vídeo, seja a abdominoplastia com cicatriz reduzida e descolamento amplo para corrigir diastase, ou seja a abdominoplastia reversa. Lembrando que essas são alternativas tecnicamente avançadas. É importante que o cirurgião esteja bastante, digamos, confortável com a indicação dessas cirurgias, já que são cirurgias de indicação mais precisa, em situações específicas, e não todos os cirurgiões estão acostumados a indicar essas cirurgias no dia a dia, certo? Tenha isso em mente, viva bem, resolva os problemas que te incomodam aí na sua vida e tenha a melhor vida possível. É isso que esse canal deseja para você. Aguardo vocês no próximo vídeo.
Valeu!